Aleluias. Santo, 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 santo é o teu nome. Nós queremos te engrandecer, ó Deus, nessa tarde. Nós queremos prestar a ti, ó Deus, um culto agradável. Que o Senhor possa receber, ó Deus, a nossa adoração em nome de Jesus. Que o Senhor fique à vontade, Deus. Que o Senhor fique à vontade. E que o Senhor faça nessa tarde segundo o teu coração, segundo a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor tenha liberdade nesta live, liberdade em cada lar. Ó Deus, que o Senhor repreenda toda a fúria do inferno, Deus. Tudo aquilo que o diabo tem feito nessa tarde, que possa ser repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor entre nos lares. Que o Senhor traga paz, ó Deus. Que o Senhor traga paz, alegria. Que o Senhor calhe a boca do inferno nessa tarde, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Deus, o tamanho do teu poder. Porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grande, que o Senhor é digno, que o Senhor é excepcional, Deus. E nós queremos te adorar em nome de Jesus. Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Fique à vontade, Deus. Fique à vontade, Senhor. Aleluias. Assenta
Irmãos, quando Jesus ele foi crucificado, o diabo ele achou que ele tinha vencido. As pessoas que estavam com Jesus, que andaram com Jesus, as pessoas que viram os milagres de Jesus, que viram tudo que Jesus fez, elas se dispersaram. Porque por mais que elas andaram com Jesus, por mais que elas viram os milagres que Jesus fez, por mais, elas não conheciam aquilo que Jesus estava falando, elas não entenderam o propósito, elas não entenderam aquilo que Jesus disse. Elas andaram com Jesus, elas sabiam porque Jesus já havia falado tudo que ia acontecer a elas, que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar, e as pessoas que estavam com ele se dispersaram, porque não entenderam e não compreenderam. E que nós estamos vendo hoje são pessoas que andam com Jesus, pessoas que adoram o Senhor, pessoas que estendem as suas mãos em sinal de adoração a Deus, mas não conhecem o Senhor. Aquelas pessoas andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus, porque Jesus havia dito para elas: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vim nesse mundo para remir o meu povo do pecado, mas eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aquelas pessoas que estavam com Jesus ali, elas se dispersaram porque elas não compreenderam, elas não entenderam. E hoje é a mesma coisa, nós andamos com Jesus, nós cantamos sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo por Ele, mas nós ainda damos a nossa Páscoa para o ovos de chocolate. Mas nós ainda damos a nossa Páscoa, nós achamos que a nossa Páscoa são caixas de bombom. E nós não entendemos o propósito pelo qual nós estamos no dia de hoje. É que Ele morreu e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E da mesma forma que Ele ressuscitou, as pessoas ainda não compreenderam que Ele vai voltar. As pessoas ainda não entenderam, porque não tem intimidade profunda com o Senhor. Aquelas pessoas dispersaram, voltaram a pescar. Aquelas pessoas choraram, se desesperaram. Jesus falou: continue em Jerusalém. Aquelas pessoas foram para outros lugares porque não entenderam o propósito. Qual era o sentido? Qual era o propósito? E hoje as pessoas andam com Jesus e elas ainda dão ovos de chocolate. Nada contra, irmãos. Só que o problema é que as pessoas falam ovos de Páscoa, mas não são ovos de Páscoa, são ovos de chocolate. A Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E as pessoas ainda não estão compreendendo que o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, é o mesmo que vai voltar. Não entenderam ainda o propósito. Não compreenderam ainda. Não compreenderam. As pessoas ainda não compreenderam a que Deus nós estamos servindo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é esse. Elas ainda não entenderam o propósito. Aquelas pessoas não compreenderam que nós precisávamos daquela morte, que nós precisávamos daquele sacrifício. Não entenderam. E as pessoas continuam sem entender que Páscoa não é chocolate, que Páscoa não é ovos de chocolate, que Páscoa é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. E Ele está próximo de voltar. É isso que as pessoas ainda não compreenderam. Mas nessa tarde nós queremos adorar a esse Deus. Esse Deus que nos trouxe vida e vida com abundância. Esse Deus que fez um sacrifício que nós não merecíamos e não continuamos não merecendo. Um Deus tremendo, um Deus sobrenatural, um Deus tudo. E é esse Deus que nós queremos adorar. É esse Deus que nós queremos levantar as nossas mãos nessa tarde, profetizar que Ele está chegando, que o tempo é esse, é agora. Nós ainda não entendemos o propósito. Continuamos trocando Páscoa por chocolate. E continuamos falando que Jesus vai voltar daqui 3.000 anos. Já ouvi isso. Nós queremos adorar esse Deus nessa tarde. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Deus. O que eu fiz, Aleluia, aleluia, santo, santo, santo és. o Rei que homem se tornou, os meus
pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito
santo é o teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluias. Ele vive, irmãos. Ele vive. Algumas pessoas ainda não entenderam o propósito. Algumas pessoas ainda não entenderam que Ele vive, que Ele reina e que Ele vai voltar. Algumas pessoas ainda não compreenderam, andam com Jesus, louvam o nome dEle, mas ainda não entenderam o propósito ainda, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que eu e você possamos ser a igreja que Jesus vai vir buscar. Em nome de Jesus. Amém? Nós agradecemos por essa oportunidade, né, irmãos? Nós estamos aqui, né? Mais um domingo, né? Na presença do Senhor. E nós queremos receber o nosso pastor José Carlos nessa tarde, em nome de Jesus. Irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você pode deixar aí a palavra de Deus aberta, mas nós vamos ainda dar alguns avisos. Hoje nós vamos meditar no livro de 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 23. Segundo livro de Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 23. Boa tarde a todos, né, que estão entrando aí, estamos cumprimentando. Deus abençoe a cada um de vocês. E que o Espírito Santo possa falar e ministrar os nossos corações. Mas antes nós temos uma boa notícia para a igreja, né? E diante dessa boa notícia nós queremos já fazer alguns pedidos. Se tudo correr bem, né? Amanhã nós começamos a mexer na igreja, né? Já foi contratada a pessoa para isso, né? Que vai estar montando lá a sua equipe, né? Já está contactando lá com alguém que tem máquina. Então, de alguma maneira, ele está montando lá essa equipe. E nós até brincamos, né, com o irmão Pedrão, e perguntou assim, que dia que eu posso começar? O Pedrão falou assim, imediatamente, você pode começar até amanhã mesmo, que seria hoje, que é domingo. Então, o irmão Pedrão estava brincando com ele. E se tudo correr bem, amanhã então eles começam a mexer lá para que nós possamos, né, estar mudando o mais breve possível, tá? Algumas coisas estão bem adiantadas, por exemplo, nosso irmão Paulo já comprou aí a luminária com as lâmpadas, são lindas, maravilhosas, né? Já está todo articulado o processo, né, elétrico, né? Já está todo já sendo pensado, sendo trabalhado. Então essas coisas assim estão bem adiantadas, né? Estão sendo bem projetadas. E então, se tudo correr bem, o Senhor assim permitir, amanhã então ele começa a mexer lá. E por conta disso, algumas pessoas tinham oferecido e até comprometido que quando a obra começasse, que eles estariam ofertando. Então agora nós estamos pedindo aí a sua oferta. Seja ela qual for, não importa o valor. Se você achar, eu não quero dar dinheiro, não tem problema, você pode dar cimento, você pode dar ferro, nós vamos gastar muito ferro, né? E logicamente, né, um ferro específico, né, nós vamos gastar lá. Então, depende, se você não quer dar o dinheiro, não tem problema. Você pode dar o material que nós vamos gastar lá, né?
Eu gostaria que você passasse isso tudo para o nosso irmão Pedrão, não é nada para mim, nada de dinheiro, de material na minha mão, por favor. Se você passasse tudo para o nosso irmão Pedrão, é ele que é o tesoureiro, que está coordenando isso, tá? Então não passa nada para mim, por favor, né? Lógico que amanhã depois estiver na rua, você só quero que entregue para ele lá, lógico que eu vou entregar para ele. Mas tudo isso vai ser direcionado para as mãos dele, tá? E ele que vai estar lá administrando isso. Então nós queremos já te pedir a sua ajuda, a sua colaboração, e qualquer ajuda, qualquer colaboração é bem feita. Nós não estipulamos valor, nós não estipulamos quantidade, tá? Eu quero deixar isso bem claro, qualquer tipo de ajuda, ela é muito bem-vinda. Então, você já pode agora estar aí ajudando, quem sabe alguns querem oferecer uma oferta de sacrifício, fique à vontade à medida que o Espírito Santo te conduzir. Eu só te peço uma coisa, não faça nada que você não queira fazer. Não faça nada forçado, não faça nada sem vontade, porque senão você vai estar prejudicando a obra de Deus. Quando você dá uma oferta que não é de amor, que não é voluntária, que não é de coração, você vai estar prejudicando a obra de Deus. Então, qualquer tipo de oferta, seja ela qual for, que seja com amor e que seja voluntária. Tá certo? Você não quiser achar, eu não quero, nós estamos em período de pandemia, de crise, eu não tenho dinheiro, não tem problema nenhum, tá? Então, qualquer tipo de doação que for feita, que ela saia do seu coração em nome de Jesus. Amém? Antes de sair do seu bolso, que ela saia do seu coração, para que realmente possa estar abençoando a obra e a casa de Deus. Amém? Nós também, irmãos, queremos aproveitar aqui e enfatizar o motivo pelo qual nós não estamos, não voltamos ainda, e louvado seja o nome do Senhor que nós tomamos a atitude certa, porque agora nós estamos aí com alguns casos positivos de Covid na nossa igreja. Se nós tivéssemos permanecido, insistido, nós estaríamos com uma boa parte da igreja, ou com uma grande totalidade da igreja contaminada neste momento. Então nós louvamos a Deus que o Senhor nos deu realmente sabedoria, porque a nossa obrigação é cuidar das ovelhas que Ele nos deu. E muitas vezes o cuidado de ovelhas não é só espiritual, ele precisa realmente de algumas atitudes. Então louvado seja o nome do Senhor que nós realmente acertamos nisso, né? Porque nós temos algumas pessoas da nossa igreja que deram positivo, né? São várias pessoas, e se estivéssemos lá reunidos, muitos estariam contaminados e não saberíamos o que iria acontecer, tá certo? Então nós louvamos a Deus por ter nos dado mais essa estratégia, e nós que estamos com pressa de adorar o Senhor, e todo mundo está mesmo, irmãos, mais um motivo para todos colaborarem, que quanto mais colaborarem, quanto mais doação, mais rápido conseguimos concluir essa primeira parte e conseguimos mudar para lá, né? Quem sabe a nossa próxima adoração vai ser já no nosso tempo novo, né? Quem sabe? Só Deus sabe, né? E depende da ajuda dos irmãos. E nós queremos também parabenizar hoje o nosso irmão Wesley, né? O nosso diácono, uma pessoa que tem nos prestado um grande serviço. Nós queremos te agradecer, né? Por estes anos, né? De trabalho e dedicação na casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense poderosamente tudo aquilo que você fez e faz com Ele por amor. Que Deus possa estar te visitando de uma maneira especial, né, nesse dia, em nome de Jesus. Ao nosso pastor Luiz Fernando, que também faz hoje aniversário, e que o Senhor continue acrescentando a sua vida. São várias promessas, são várias coisas que Deus tem para a vida dele, que Deus continua acrescentando a estatura espiritual, a estatura material e até mesmo na estatura sentimental. Deus continua acrescentando, que nosso Deus é um Deus que continua derramando sobre a sua vida, porque ainda tem muitas promessas, muitas coisas que não se cumpriram na sua vida, mas que vão se cumprir em nome de Jesus. E também nós louvamos a Deus porque hoje o seu ministério já é uma realidade, né? A sua facilidade, né? E o seu entendimento da palavra já é uma realidade, uma coisa de Deus, né? As suas ministrações
do altar do Senhor. Então, isso tudo nos dá uma alegria, uma tranquilidade, porque o seu ministério já é uma realidade. E agora Deus só está acrescentando aquilo que Ele já fez. Então, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e saiba que ainda os seus sonhos vão ser realizados para a honra e glória do nome dEle. Amém? E queremos agradecer também a igreja, irmãos, que tem orado, que tem clamado por várias pessoas, entre elas o nosso pastor Pedro Paulo. Já tivemos notícia que ele teve uma noite melhor, né? E que ele seja mais uma vítima do amor e da misericórdia de Deus. Que ele seja mais uma vítima do amor, do cuidado e da misericórdia de Deus, como muitos de nós fomos. Fomos vítimas do amor de Deus. Fomos vítimas da misericórdia de Deus. Fomos vítimas do cuidado de Deus. E que Ele também seja em nome de Jesus. Amém? Porque nós precisamos muito dEle e Deus sabe muito melhor do que nós isso. Precisamos muito do seu ministério, né? Precisamos muito dEle para estar aí somando o tempo do Altíssimo. Que Deus possa restabelecê-lo e que a misericórdia de Deus continue sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? E a terceira coisa e a última, onde nós entramos na palavra, é que já foi falado pela nossa irmã Patrícia, né? Páscoa não é ovo, não é chocolate, né? Nada errado com chocolate, eu lembro que comi bastante aqui em casa. Nada errado contra a caixa de bombom, nada errado, né, contra chocolate. Mas só para nós direcionarmos o que tem que ser direcionado para a coisa certa, né? Páscoa é a ressurreição de Cristo. Independente de ter chocolate ou não, Páscoa é a ressurreição de Cristo. E nós temos 3 Páscoas que são celebradas, não vamos pregar sobre isso, já pegamos no ano passado, mas nós queremos relembrar que nós temos 3 Páscoas, uma Páscoa católica, que é anual. Nós temos uma Páscoa judaica, daqueles que não se converteram ainda ao cristianismo, que também é anual, né? Com um calendário que eles têm próprio, específico. E tem a Páscoa da Igreja de Jesus, a Páscoa do cristianismo, né? A Páscoa dos evangélicos, que geralmente ela acontece uma vez por mês, que é a Santa Ceia. Aliás, a nossa Páscoa vai ser domingo que vem, que é a Santa Ceia do Senhor. Então, só para os irmãos lembrarem, né? E essas são realmente as comemorações, então, que representam aí, que comemoram, que representam a Páscoa. E, para ajudar, né, nós sabemos que coelho é símbolo da fertilidade e coelho não bota ovo, né? Não podemos esquecer esse detalhe. Amém? Vamos para o texto, irmãos, o recado de Deus para os nossos corações. 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 23. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Deixa eu ler a tradução, que vai também nos ajudar a entender melhor esse texto. E mais do que isso, né? Mais do que entender esse texto, nós vamos nos concentrar naquilo que Deus quer falar através desse texto, né? No recado aqui, na revelação do Espírito Santo. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada, quando alguns rapazes saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele, gritando assim: Ô seu careca, fora daqui! Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor.
Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença e pedimos que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade nesta noite. Pedimos a Tua misericórdia, Pai, que por vários dias, por 2 vezes consecutivas, o inimigo tem tentado parar e prejudicar esta live. Hoje nós imploramos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. Cubra esse lugar com o Teu sangue, Pai, e repreenda toda a ação do inferno. E nos dê, Pai, segundo as Tuas muitas misericórdias, a revelação da Tua palavra para esta noite. Aquilo que Tu queres falar conosco, aquilo que Tu queres tratar com a Tua igreja. Fale conosco, Pai. Revele-se a nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, primeiramente, em relação aqui a este texto, nós não vamos entrar no sentido dele literal, no sentido dele para aquela época, porque ele é muito polêmico e ele traz várias interpretações de teólogos. Aqui em relação a esta passagem, nós vamos ver muitas interpretações, muitos pontos de vistas e de pessoas que são estudados, que são teólogos, que vivem aqui de estar estudando a palavra de Deus, de estar aí explanando a palavra de Deus. Então nós vamos ver muitas interpretações e hoje o propósito não é esse. O propósito é transmitir o recado do Espírito Santo deste texto para a sua igreja. Mas algumas coisas nós podemos tirar aqui de concreto. Muitas coisas nós podemos até conjecturar mesmo e criar uma boa história. Por exemplo, que nós sabemos que é concreto e que nós temos que ver essa diferença. Nós vemos aqui que nessa época aqui, ela era aproximadamente, tá, irmãos? Quando Eliseu aqui ele assume seu ministério e fala que ele estava também aproximadamente com cerca de 30 anos, ele terminou seu ministério com 90 anos, ou seja, ele serviu ao Senhor, ele foi um profeta por em torno de 60 anos, e era mais ou menos 846 a.C. Eu quero que você entenda essa época, para você entender os padrões dessa época, para você entender o que acontecia nessa época. Nessa época, e algumas pessoas que estão mais velhas vão me entender aí, a época do meu pai, a época do meu avô, a palavra, ela valia como documento. Porque as pessoas davam uma palavra e não voltavam atrás. Não é como hoje que a pessoa fala uma coisa e faz outra e fica por isso mesmo e ainda acha graça. Na época, era tanto o caráter do ser humano era tão trabalhado, era tão forte, ele tinha tantos padrões, tantos ensinamentos vindo de dentro da família, que bastava a palavra, e aquela palavra servia como documento, servia como contrato, não precisava assinar nada. E em alguns casos usavam até fio de cabelo no bigode, por exemplo, e aquilo valia. E não se voltava atrás, não se quebrava aquilo que falava, não se quebrava aquele contrato feito com uma palavra ou com fio de cabelo. Tamanho era o caráter das pessoas, tamanho eram os conceitos que eram trabalhados no seio da família e formando realmente homens e mulheres de verdade. Pessoas que eram dignas, pessoas que tinham palavra, pessoas que tinham uma única face. Então, se nessa época dos nossos pais já era assim,
Você imagina aqui nesta época, é isso que eu quero que você entenda. Aqui nessa época, o respeito aos pais, mães, idosos e aos profetas era coisa seríssima. Quero que você entenda isso. Eu fiz essa comparação, era agora, alguns anos atrás, 10, 20, 40, 50, 100 anos atrás. Você imagina 846 anos, né? Mais de quase 3.000 anos atrás. O que era isso? Então aqui os padrões de caráter, de respeito a pai, mãe, mais velhos e profetas era uma coisa realmente muito séria. Essas pessoas eram reis, né, que eram autoridades, essas pessoas eram realmente respeitadas. O pior que fosse, havia um respeito tremendo. Então aqui, nessa categoria, eu quero chamar a atenção aqui do profeta. Porque naquela época, não era como hoje. Você quer falar com Deus? Você fala com ele no seu quarto fechado, você fala com ele no banheiro, você fala com ele no ônibus, você fala com ele com o coração quebrantado, você fala com ele em qualquer lugar. Você fala com ele dentro do mercado, você fala com ele na rua andando, você fala com ele no seu trabalho, você fala com ele arrumando casa, você fala com ele arrumando cozinha, lavando cozinha, você fala com ele cozinhando, você fala com ele em qualquer lugar. Porque nós temos essa liberdade, quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado e todos agora tinham acesso ao Santo dos Santos, não apenas mais um sumo sacerdote que representava o povo. Mas agora todos teriam acesso a essa intimidade com Deus. Mas porém aqui, nesta época, tudo que era passado para o povo, ele era passado através de um profeta. Deus não falava com o povo diretamente. Você tem uma ideia? Nem com o rei Deus não falava diretamente. Tudo era através do profeta, que transmitia para o povo, que transmitia para o rei o recado da parte de Deus. É bem verdade que havia aqui falsos profetas, que Deus falava uma coisa e eles transmitiam outra porque queria agradar o homem. Havia aqui falsos profetas que transmitiam coisas que eram de Deus e quando interessavam transmitiam coisas que não eram de Deus. Por exemplo, havia aqui falsos profetas que recados ruins para reis eles não davam com medo de serem mortos. Só davam recados bons para os reis. Mas quando o recado era ruim, não dava. Por exemplo, teve um profeta na época de Jeremias, por exemplo, disse assim, não, rei, Babilônia não vai entrar aqui em Jerusalém, não. Essa cidade não pode ser destruída. Fica tranquilo, Deus está conosco. É tudo que o rei queria ouvir. Mas na verdade, Deus já não estava com ele fazia muito tempo. Na verdade, a cidade era santa, continuou sendo santa. Mas quem estava dentro da cidade não era santo mais. E foi destruído. Então tem pessoas que falam e passam, profetas, né, naquela época mesmo, aquilo que interessava. Mas não era o caso, por exemplo, de Eliseu. Aliás, o nome de Eliseu significava Deus é salvação. Então Eliseu foi levantado para ser agora um instrumento de Deus no lugar de Elias. Elias cumpriu seu ministério, Elias havia cansado, né? Passado por um processo depressivo forte, e agora então Elias é levado aos céus, ele não conheceu a morte, e Eliseu então assume o seu lugar como sucessor de Elias. E é aqui que o Espírito Santo ele quer começar a falar conosco. Elias era um homem de Deus, um homem sério, um homem de caráter, que já começou tomando posse do seu ministério operando milagres. Já começou tomando posse do seu ministério quando ele pegou a capa de Elias, ele falou assim, uma vez que Deus é comigo mesmo, que o Deus de Israel se manifeste. E que ele colocou a capa da beirada do córrego, as águas se abriram e ele passou no córrego a seco.
E acabou de pegar a capa, o Elias acabou de subir, a capa caiu, ele pegou a capa e foi andando, foi, vou ver se Deus é Deus, ver se Deus de Israel está comigo também, se é Deus de Israel, é o Deus de Israel mesmo. E quando ele colocou a capa ali, os rios, as águas secaram e ele passou. Primeiro milagre ali de Eliseu. Depois ele faz o milagre lá de que as águas que haviam para irrigação, para plantação, estavam tipo que envenenadas, né? Não eram próprias. E pega uma vasilha nova, coloca sal, joga na água e sara aquela água. Tipo aquela água que Moisés lá, eles iam beber e não podiam beber porque ela era mortífera. No caso de Moisés, colocou lá o cajado. Nesse caso, ele colocou um pouco de sal numa vasilha, sal, né, que tempera, que é responsável, né, por dar sabor, e sarou, o sal sarou aquelas águas. O segundo milagre de Eliseu. E aí ele vai embora, aí vem o terceiro milagre agora, que é essa questão desses meninos. Pelos estudos que nós fizemos, subentende-se que esses meninos eram adolescentes. Eram adolescentes. E aqui eu quero que você entenda o que Deus ministrou no meu coração. A revelação que o Senhor deu para o meu coração. E aqui eram bastante adolescentes. E fala que Eliseu já ia para um trabalho espiritual dele. Ia para o monte fazer um trabalho espiritual, ia cumprir o seu ministério. Fala quando ele ia passando, eles começaram a zombar de Eliseu. Porque Eliseu provavelmente é uma coisa que não era comum para... Amém, irmãos? Preocupa não que o inferno continua. Celular aqui pausou, que parou do nada aqui. E foi retomado em nome de Jesus. Então, onde nós estamos lá, e aproveita e continua orando, clamando por nós, e a coisa está complicada. A coisa está abençoada em nome de Jesus. E agora, retomando onde nós estamos lá, aqueles meninos eram adolescentes, e saíram para zombar dele. E não era comum para aquela época, irmãos, a pessoa careca, calva, como eu, por exemplo, né? Mas eu já estou numa idade mais avançada, seria mais aceitável. Mas Eliseu era mais novo. E na época, era uma cultura, um costume daquele povo lá, deixar o cabelo crescer, que eram todos com cabelos compridos, e muitas vezes o cabelo representavam, também na questão de cultura, representava força, né? Representava vigor. Tanto é que quando raspava a cabeça, era sinal de humilhação, de vergonha. E Eliseu, então, ele estava fora da faixa, fora da média, porque ele teve aí uma calvície precoce. Né? Ele ficou careca mais cedo. Isso aí é comum. Hoje a gente vê muitas pessoas, pessoas com 22 anos, 23 anos, já estão carecas. Né? É uma questão mesmo capilar, uma questão da pessoa mesmo. Acontece com algumas pessoas, e isso acontece, é normal, não é comum, mas acontece com algumas pessoas. E Eliseu então era um desses, que ele estava fora da média, porque tornou-se calvo, careca mais cedo do que era normal, comum para aquela época. E por conta disso, esses adolescentes acharam, e quero te lembrar que antes, quando Eliseu assume, tinha acabado de morrer o rei Acabe. Aí veio um filho de Acabe, assumiu, ele morreu de uma enfermidade, durou pouco tempo. Veio um segundo filho também, aí esse segundo filho, quando já estava Eliseu, ele também morreu, né, foi assassinado. E Acabe, ele deixou Israel idólatra no paganismo. Vocês lembram a história de Elias, que matou lá os profetas de Baal? Pois é, Israel inteira, de um modo geral, estava vivendo um período de prestar um culto a Baal. A Israel inteira, de um modo geral, está vivendo uma idolatria. Elias começou a corrigir isso, mas ele não terminou. Elias começou um processo, mas estava muito enraizado, eram muitas pessoas, e essas crianças não eram diferentes, esses adolescentes não eram diferentes. Sabe por quê? Eles não tinham caráter, eles não tinham respeito,
eles provavelmente também eram adoradores de Baal, que uma pessoa que é sério, um adolescente que é sério, uma pessoa que realmente serve a Deus, ele não zomba de um servo de Deus. Quero que você entenda isso. Leva para aquela época. Uma pessoa que realmente que ele cresce, que ele é criado com os padrões da casa de Deus, ele respeita pai, ele respeita a mãe, ele respeita os mais velhos e ele respeita uma autoridade espiritual. Esses garotos, adolescentes, eles saíram para a rua, para desrespeitar um homem de Deus. E saíram para a rua para afrontar o homem de Deus. Quero que você entenda, irmãos, como que estava o estado moral da época de Israel. A degradação moral que Acabe levou Israel. Uma degradação moral, uma degradação espiritual, uma degradação de caráter, uma degradação de conceitos, uma degradação de adoração. Israel estava em todos com uma degradação. E até mesmo uma degradação uma degradação financeira, material, que Deus não abençoa quando o seu líder não anda segundo a sua vontade. Então Israel passava por uma degradação geral, de moral, espiritual a financeira, a degradação moral da família, de tudo. E a prova está aqui nesses adolescentes. Porque naquela época, com uma casa séria, com um rei sério, que um povo que adora o Senhor, a Bíblia fala lá nos 10 mandamentos, que uma criança, que um jovem, que um adolescente, quando ele não respeitava seu pai e sua mãe, e isso era repetido, ia tentando, ia conversando, levava um sacerdote, levava não sei aonde, e não tinha mais jeito. Uma hora ele levava um sacerdote, punha ele para fora da cidade, ele era apedrejado. Quero que você entenda isso. Para saber o estágio moral, o estágio moral que Israel estava. Para adolescente, não respeitar um mais velho, não respeitar um profeta de Deus, que todo mundo já sabia que Eliseu era um profeta de Deus. Todo mundo já sabia que Eliseu era sucessor de Elias. Todo mundo já sabia que se o espalho era rápido, que Eliseu era escolhido de Deus. Tanto é que o seu cartão de visita foi indicar a 2 milagres, um atrás do outro. Um para ele próprio e outro para a agricultura. Para trazer prosperidade para a terra. Você acha que aqueles homens, que aqueles que todos disseram assim, olha, Eliseu acabou de sarar aqui a água, nós vamos ter agricultura, nós vamos ter fartura, vamos ter condições de plantar, nós vamos ter alimento, vai sobrar esse ano. Isso foi esparramado pela cidade, você consegue entender isso? Aqueles homens foram procurar, olha, a terra aqui é muito boa, estamos num lugar muito bom, mas não temos água para irrigar. Você não acha que a notícia se espalhou por toda uma cidade pequena, que no caso era Jericó? Espalhou rapidamente. E todo mundo agora já sabia que Eliseu era a bola da vez. Que Eliseu era sucessor de Elias. E estes adolescentes também sabiam. Só que eles faziam parte daquele grupo, daquela maioria, daquela massa que já não tinham caráter, que já não tinham princípios, que tinham perdido o temor a Deus, que já não adoravam e que prestavam culto a Baal. Quero que vocês entendam isso. Elias começou a restaurar Israel, mas ele não terminou. Vou te dizer mais ainda, nem Eliseu está tão contaminado, mas tão contaminado que nem Eliseu conseguiu fazer isso. Restaurar por completo Israel à adoração. Tanto é que nós vemos depois, em torno aí de 722 a.C., com o rei Oséias, Israel é destruída. O rei Salmanasé é destruído, quer dizer, ele não conseguiu restaurar. Em 722 a.C., aproximadamente, o rei da Assíria vem e destrói as 10 tribos do norte.
porque elas não conseguiram ser restauradas. Imoralidade, sabe, degradação moral, degradação espiritual, degradação da família, degradação de conceitos, degradação de cultos a Deus, degradação. Nem Eliseu conseguiu. Porque se Eliseu tivesse conseguido, eles não seriam destruídos lá na frente. Porque quando você vê aqui, Eliseu ele assume aproximadamente em 846 a.C. 722 depois de Cristo, 100 e poucos anos depois só, Israel foi destruído. Então ele não conseguiu. Então eu quero que vocês entendam isso aqui. Esses adolescentes, eles faziam parte daquela massa podre, daquela parte podre daquela cidade. Eles faziam parte daquela parte imunda dessa cidade. E aqui nós vemos, é lógico que depois Eliseu, no seu ministério, na sua caminhada, ele foi tornando mais maleável, mais amoroso, mais tendencioso ao perdão. Por que estamos explicando isso? Porque de repente você vai falar assim, olha, mas Deus errou mais uma vez? Eliseu errou? Não teve erro. Porque aqui fala bem claramente, eu quero que você leia conosco mais uma vez aqui o texto. 24. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Foi no nome dele, não. Eu quero que seja amaldiçoado. Ah, vocês mexeram comigo e vocês zombaram de mim, e não pode zombar de mim, que eu sou um pastor, sou um homem de Deus, eu sou isso, zombaram de mim, eu vou amaldiçoar vocês. Não. Fala que ele amaldiçoou no nome do Senhor. No nome do Senhor. Ou seja, ele tinha ali uma autorização divina, ele tinha uma concordância divina, ele tinha uma permissão divina, porque se não fosse assim, o próprio Senhor iria repreendê-lo. Presta bem atenção. Se não fosse dessa forma, o próprio Senhor iria repreendê-lo, porque ele usou o nome do Senhor. Ele usou o nome de Deus. Ele não foi repreendido. Se ele não foi repreendido, é porque ele estava certo. Tudo que você faz, irmãos, tudo que eu faço, e que nós não somos cobrados pelo Espírito Santo, que nós não somos incomodados pelo Espírito Santo, você pode ter certeza que você está correto. Você está correto. Porque quando fazemos alguma coisa errada, irmãos, aquele dia a gente nem dorme. Tamanha a cobrança do Espírito Santo. Você fica sem sossego. Você fica sem sossego. Sabe? Alguma pessoa chega a ficar perturbada de tanta cobrança do Espírito Santo. Você tem sonho, você tem pesadelo, você não tem sossego pela cobrança do Espírito Santo. Então aqui não houve. Então aqui nós temos a certeza de que ele fez a coisa certa. Mas aí você vai falar assim, tem um texto em Mateus 5,44 que ele vai confrontar com isso aqui. Eu quero te passar isso antes de entrar na palavra propriamente dita. Tem um texto de Mateus, do capítulo 5, versículo 44, que diz assim: eu, porém, vos digo, isso é Jesus falando, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. É totalmente ao contrário do que ele fez lá, não é? Quando levaram Cristo à cruz, que ele permitiu, o que ele falava? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então perdoou seus inimigos, perdoou aqueles que mataram, perdoou aqueles da igreja que zombaram dele, perdoou aqueles que cuspiram, perdoou aqueles que chicotearam ele, perdoou todo mundo. Mas por que, irmãos? Eu quero que você entenda isso. Amém, irmãos? Então eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda isso. Porque realmente, irmãos, é importante você entender isso. Por quê?
porque realmente é período diferente. Eliseu estava indo no período que cumpria a lei. O que era a lei? Dente por dente, olho por olho. Dente por dente, olho por olho. Os seus ensinamentos, as suas atitudes, tudo aquilo que ele fazia era em cima da lei, não tinha graça. Aqui é a graça. E que isso veio e mudou, que ele acabou com aquela lei. Acabou com aquele negócio de dente por dente, olho por olho, acabou com vingança, acabou com morte por morte, ele acabou com aquilo. A graça. Então eu quero que você entenda o contexto da época. Pelo contexto da época, ele está absolutamente correto. Tá? Entenda isso. Lei e graça. Então, pelo contexto que ele estava vivendo, pela época que ele estava vivendo, ele está absolutamente correto. Tá, mas qual o recado de Deus, então, para os nossos tempos? Eu vou dar aqui uma acelerada. Qual que é? O que Deus quer falar conosco sobre esse texto aqui? Porque ele é muito forte. Porque ele zomba, ele amaldiçoa aqueles adolescentes, e como resposta de Deus, sai duas ursas, né, fêmeas, e fala que elas matam 42 daqueles adolescentes. 42. Forte, né? Pesado. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender esse texto. Pelo vigor dele, pelo juízo dele. Por que Deus permite essas coisas, né? Eu acho que quando o profeta ele determinou a maldição, eu não sabia que ia ser tão pesado desse jeito, senão eu acho que nem teria amaldiçoado. Mas quem acatou, quem cumpriu aquilo que ele falou foi Deus. Espero que você entenda isso. Foi Deus. E 42 adolescentes foram mortos. Isso é muito pesado. Muito pesado. Mas qual é o recado para nós? Qual é o recado para a igreja? A começar pelos adolescentes, até o mais velho, até um ancião, ninguém está na ignorância. Ninguém está na inocência. Ninguém está assim, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou... Aqueles meninos, aqueles adolescentes, sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que estavam afrontando, humilhando, pisando um homem mais velho e um profeta de Deus de verdade. Eles sabiam que eles saíram para confrontar alguém levantado por Deus. E quem sabe naquilo ali não jogaram alguma pedra nele? Quem sabe como eram muitos, não atentaram até mesmo contra a sua vida? Porque naquela época o mau caráter estava no seu maior estágio. Maior estágio. Porque todas as famílias, de um modo geral, estavam corrompidas. O que sabe esses meninos atentaram contra aquele homem de Deus? Quero que você guarda isso. Tanto é que Eliseu era tanto homem de Deus que quando ele morreu, jogaram um homem lá na sua cova e ao tocar nos seus ossos, essa pessoa ressuscitou. Só para você ter uma ideia, quem que era Eliseu? E quem que eram esses adolescentes? Estavam no mais baixo nível que você pudesse imaginar. Porque se eles fossem mais ou menos, não precisa ser muita coisa não, se eles fossem mais ou menos segundo os padrões da época só, não precisava nem ser padrão religioso não. Se eles fossem mais ou menos segundo padrões da época, eles nem mexeriam com Eliseu por ser mais velho do que eles. Não precisava muita coisa não. Se eles seguissem só os padrões da época, sem ser religioso, padrão de família, padrão de caráter, padrão de respeito, se eles seguissem só isso, eles não teriam nem mexido com Eliseu.
ainda que ele fosse um homem qualquer, um viajante qualquer, eles não mexeriam com ele, iriam respeitar por ele ser mais velho do que eles. Então o que Deus vai falar conosco é que hoje nós não temos desculpas para todas as faixas etárias, de adolescente, né, até o ancião. Porque aqui eles pagaram um preço altíssimo por confrontar um profeta, por ir contra um profeta, por perseguir um profeta, por caluniar um profeta, por realmente levantar-se contra um homem de Deus. Aqui eles não levantaram contra um homem de Deus, contra um homem, levantaram contra o próprio Deus. É isso que eu quero que você entenda. E hoje, irmãos, presta bem atenção, nós temos hoje dois tipos de profecias. Nós temos a palavra de Deus, que é a maior profecia de todas, que ela é completa, ela é perfeita, ela é infalível, ela não falha. E nós temos homens e mulheres nos nossos tempos também, embora muitos não acreditam, levantados como profetas, levantados como boca de Deus. Nós temos muitos profetas e temos na nossa igreja homens e mulheres levantados como boca de Deus, mas que muitas vezes não têm sido respeitados, não tem se dado crédito àquilo que eles falam. Vou te dar um exemplo. Houve um homem aí, um pastor, que profetizou que pessoas iam morrer na rua, desmaiar na rua e um monte de coisa, e as coisas não aconteceram. Profecia, quando é de Deus, acontece. Mas uma profecia que eu não duvidei foi da nossa irmã Lidiane, que eu já ungi a minha casa, já tinha até ungido a minha casa, falei, veio a confirmação. E eu creio que você que ungiu a sua casa, você vai ficar livre de muitas coisas. Porque essa é uma profecia de Deus. Porque você via que ela passava mal, você via que ela não brinca com essas coisas. E quantos hoje não dão crédito à profecia da palavra e à profecia dos nossos profetas? Quantos não dão valor? Quantos não respeitam os nossos homens e mulheres de Deus? Quantos não respeitam? Quantos não respeitam? E essas pessoas, irmãos, que não têm respeitado a profecia da Bíblia, que não têm respeitado os nossos profetas, vão ser atacados por ursos. Mas como, pastor? O que é isso? Nós não temos nem urso aqui, o que você está falando? Como eu digo atacado por urso, há um sentido espiritual para isso. Tem pessoas que já estão aí, passando por enfermidades, ataque de urso. Pessoas que estão com depressão, ataque de urso. Tem pessoas que estão aí com aidéticos, ataque de urso. Tem pessoas que estão com câncer, ataque de urso. Tem pessoas que estão sendo vitimadas pelo seu companheiro, e alguns até com arma branca e com arma de fogo, ataque de urso. Tudo isso porque não tem tido respeito a homens e mulheres de Deus. E alguns vão morrer porque não tem dado ouvidos, porque tem se levantado contra a palavra e contra o profeta de Deus. Isso é muito sério. Quando as pessoas estão hoje aí num estágio deplorável, porque não deram ouvido à sua voz, aquilo que você falou e que era de Deus, porque não deram ouvido àquilo que foi pregado, ministrado aqui na live. Quando as pessoas neste momento estão sendo espancadas, atacadas por ursos, porque não deram crédito
a tudo aquilo que você profetizou da parte do Espírito Santo. Não deram crédito. Então, irmão, presta bem atenção. É tempo de darmos crédito ao maior profeta, que é a palavra de Deus. E aos nossos profetas e profetisas que Deus tem levantado, tanto nessa live como fora da live, para transmitir um recado, uma mensagem de Deus. Para transmitir uma mensagem e um recado de Deus. Pessoas não têm respeitado nem a Bíblia e nem homens e mulheres de Deus. Têm tentado passar por cima deles. É este que é o recado que eu quero deixar. Deus não permite que passe. Deus não permite afronta contra a sua palavra e contra um homem, contra uma mulher de Deus. Quero deixar isso bem claro. Deus não permite afronta contra a sua palavra e contra um homem, uma mulher de Deus. Você que não é evangélico, quantas vezes você já ouviu alguém, e até você mesmo, falar mal de alguém que era homem de Deus, que fazia diferença, que era mulher de Deus? Mas é tempo de nós mudarmos. É tempo de darmos crédito à profeta Bíblia e aos profetas e profetisas levantados pelo Senhor para o nosso tempo. Aos profetas desta live que tem trago o recado de Deus. Porque aqui Deus ficou bem claro. Deus não perdoa ninguém que se levanta contra Ele. Quero repetir isso aqui, irmãos. Você que está adolescente, que me ouve nesta noite, não confia na sua adolescência, não. Não confia que Deus não vai te punir, não. Não confia que Deus não vai fazer nada contigo, não. Não confia nisso, não. Corre. Corre. Pessoas têm profetizado para você. Corre, conserte isso lá. Corre, muda a sua história enquanto ainda é tempo. Corre lá, arrepende-se enquanto ainda é tempo. Porque muitos têm profetizado para você. Você não tem dado crédito. Irmãos, presta bem atenção. Quantas pessoas têm falado mal, têm caluniado os profetas da nossa igreja? Alguns têm até saído, mas não têm chegado a lugar nenhum. Têm andado em círculo. Têm colhido poeira, farelos, porque passaram por cima, blasfemaram de um homem e de uma mulher de Deus. Eu quero que você guarde isso aqui é muito sério. Deus não aceita nenhuma blasfêmia contra aqueles que estão se esforçando para levar o recado dele, para levar a mensagem dele. Esses adolescentes pagaram com a morte. Pagaram com a morte. Porque se colocaram no caminho, se colocaram na frente. Não foi contra o homem de Deus, não. Foi contra o próprio Deus. Eu quero terminar por aqui, mesmo porque eu não tenho mais nada. E eu quero estar orando com a igreja. Porque tem pessoas que estão sofrendo e vão continuar sofrendo. Porque não deram valor àquilo que um homem e uma mulher de Deus falaram. Simplesmente não deram valor. E estão pagando um preço muito alto. E alguns, se não voltarem, se não se arrependerem, vão pagar um preço com a vida. Com a vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério num dia que nós estamos comemorando aquele que morreu para nos dar vida. E tem pessoas que estão jogando fora a sua vida. Porque não quer crer pela profecia da sua palavra. Não quer crer nos profetas que estão nessa live e fora desta live. Não querem crer. Mas eu quero te convidar a estar orando nesta noite. Eu quero te convidar a você que é um profeta, que é a boca de Deus,
a continuar levando a verdade, a continuar com o seu ministério. Porque o Deus vai te honrar e ninguém vai te atropelar. Ninguém vai passar por cima de você. E aqueles que precisam se arrepender, voltar para Deus. Você falou tanto mal de homens e mulheres de Deus. Você até mesmo falou algumas bobagens em relação à palavra de Deus, que é perfeita. Está na hora de arrepender, enquanto ainda há tempo. Está na hora de arrepender enquanto a ursa não te pegou. Porque se Deus permitir que a ursa te pega, não vai ser uma coisa boa. Não vai ser uma coisa boa. Eu quero te convidar a orar. E quero te convidar a realmente continuar firme com o seu ministério. Eliseu não parou por nada. Nem por aqueles adolescentes idiotas, nem por ameaça de rei, nem por exército inimigo que cercaram ele. Ele não parou por nada. Nem por falsos profetas, ele não parou por nada. Então você que é um homem e uma mulher de Deus, quero que você ore para Deus te dar força, para você continuar falando, entregando o recado. Que tem momentos, irmãos, que nós desanimamos de entregar o recado de Deus. Desanimamos, porque nós somos desrespeitados, somos ridicularizados, somos zombados, somos caluniados, e alguns viram as costas, não querem nem ouvir, alguns fingem que estão ouvindo, mas isso tem levado desânimo para os profetas, para as profetisas, para aqueles que são boca de Deus. Uma oração é que você possa pedir que Deus restaure a sua autoridade, restaura a sua coragem, restaura e restaura a sua intrepidez, restaura. Que Deus te dê coragem para continuar abrindo a sua boca, para continuar um compromisso com a verdade. E você que estava aí desprezando esses homens e mulheres de Deus e às vezes não querem muitas coisas da palavra, o Senhor te chama para voltar, para se arrepender, enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo. Estamos ainda no dia da misericórdia. Estamos no dia celebrando a ressurreição de Cristo. Que Ele possa celebrar a ressurreição de ministérios, ressurreição de vidas, ressurreição de compromisso, ressurreição de adoração, e que Ele possa mais do que nunca estarmos comemorando a ressurreição de caráter cristão que se havia perdido. Ressurreição de muitos caráteres cristãos que se perderam. Que possam ser hoje ressuscitados em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, da Tua presença, e pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, primeiramente, venha estar derramando uma unção nova, um óleo fresco, mais uma gota do Teu puro sangue sobre os Teus profetas, sobre as Tuas profetisas, sobre os Seus homens e mulheres de Deus. Que o Senhor venha estar derramando sobre nós nessa noite, Pai, um azeite novo, uma gota do Teu sangue, do Teu puro sangue, sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, restaura, Pai, pessoas que já não queriam mais entregar o recado do Senhor, pessoas que não queriam falar mais da parte do Senhor, pessoas
pessoas que estavam se sentindo impotentes, Pai, porque não davam mais crédito àquilo que eles tinham da parte de Deus. Pai, nessa noite restaura, Pai, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura os profetas desta live. Restaura, meu Pai, os profetas e as profetisas que também estão fora desta live. Restaura, Senhor, restaura. Restaura os profetas e profetisas de outro ministério. Restaura, Senhor, restaura, restaura. Abra a tua boca, que o Senhor é contigo. Nenhuma calúnia, nenhuma afronta, ninguém e nada vai te parar. Vários idiotas tentaram parar o ministério de Eliseu, que ele mal havia começado. Ninguém vai te parar. Aleluia. Oh, verê caralho, verê malaiera, xerererera da barraca. Ninguém vai te parar, que Deus derrama uma nova unção. Deus derrama um azeite fresco. Ninguém vai te parar. Aleluia. Nenhuma ameaça vai te parar. Nenhuma afronta vai te parar. Nenhum desrespeito vai te parar. Nenhuma humilhação vai te parar. Zombam de você, zombam da sua roupa, zombam da sua aparência, zombam do seu estado físico, zombam da sua fala, zombam que você não tem estudo, zombam que você fala errado, zombam, mas nada vai te parar. E se continuarem, Deus vai liberar as úlceras. Se continuarem vindo para cima de você, Deus vai liberar as úlceras. Zombam no seu cabelo, zombam de tudo, zombam até na cor da sua pele, zombam de tudo. Não vão te parar, porque o Senhor derrama um azeite novo. A gota do sangue do poder é derramado sobre nós. E uma nova profecia, um novo rolo, novas palavras são colocadas nos nossos lábios para a honra e glória do nome do Senhor. Entenda o que o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Entenda que o Espírito Santo está te entregando. E você que não tem dado crédito ao profeta Bíblia Sagrada, que não tem dado crédito aos homens e às mulheres que o Senhor tem levantado para ser um canal de bênção nesse tempo, nessa época, nessa geração. Você que há muito já perdeu o seu caráter, o Senhor hoje quer te voltar, te ajudar a assumir o seu caráter cristão. O Senhor hoje te convida para sair da imoralidade, para voltar para a moralidade. O Senhor hoje te convida para dar crédito. Se você não der crédito, aquilo que eles falaram vai acontecer da pior maneira possível, vai continuar acontecendo. Volta hoje. Volta hoje para os braços do Senhor. Volta hoje para o centro da
vontade de Deus antes que o pior te aconteça. Necessita mais de Os mau caráter da igreja não deram crédito aos profetas do Senhor. Que é digno de receber Deus te chama hoje, arrepende-se. a honra. Porque tudo aquilo que Ele falou vai acontecer. Se já não aconteceu, Deus te chama hoje, arrepende-te. Ao Rei eterno, Arrepende-te. imortal, invisível, mais real. Arrepende-te. Ministramos o louvor Arrepende-te. ao único Se julgou fora os padrões da Bíblia. de receber. Se já não suportava mais os homens e mulheres de Deus e tocavam sempre na sua ferida, mas eles traziam o recado de Deus, é para o seu bem, para o seu benefício. E você não aceitou. Ao Rei eterno, imortal, Volta hoje. invisível, mais real, a Ele Volta hoje. ministramos Arrepende-se hoje. Volte para os caminhos do Senhor. Volte a ter caráter. Volte a ter dignidade. Volte. Rei Jesus, coroamos Ainda é tempo. a ti, ó Rei Jesus. Senão o urso da enfermidade vai te pegar. Senão a urso da enfermidade vai te pegar. Nos rendemos a teus pés. Senão a urso do desemprego vai te pegar. A vida não vai abrir porta para você. Todo nosso ser. Senão a úlcera da agressão vai te pegar. Senão a úlcera do homicídio por arma branca, por arma de fogo, vai te alcançar. Senão a úlcera do acidente automobilístico vai te alcançar. Força e o poder. Deus, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele o Senhor não perdoa a faixa etária. O Senhor não perdoa a faixa etária, para o Senhor basta consciência. Se você tem consciência, Deus manda o juízo, Deus manda o julgamento. E ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Não sei se Deus levanta cada pessoa, cada ministério para um tipo de mensagem, de pregação, e nem na Páscoa, né, a gente consegue trazer uma mão com açúcar, né? Mas é a vontade do Senhor. A gente jamais imagina, né? Mas entenda bem, irmãos. Entenda bem. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a obra. Um novo tempo está sendo inaugurado. Agora sim vai começar a construção do nosso novo templo. E junto com isso, ao mesmo tempo, o processo da reconstrução da igreja, eu falo da parte espiritual, ele continua. Ele continua. Porque eu quero repetir aqui, nós vamos entrar num lugar onde será mais exigido a adoração de nós.
como nós nunca adoramos antes. Então, por isso, a reconstrução espiritual da igreja, ela continua. Por isso, essa seleção da igreja, ela ainda continua. Amém? Nós queremos te agradecer por deixar Deus entrar no seu lar, na sua casa, no seu coração, por receber o Ministério do Templo do Altíssimo na pessoa do pastor José Carlos, os confiar estar na sua casa. Muito obrigado. E a todos uma feliz Páscoa, a todos uma feliz ressurreição de Cristo, que Ele possa realmente ressurgir de uma maneira especial, múltipla em cada coração nessa noite. É o que nós te desejamos em nome de Jesus. Amanhã, 19h30, nós temos um testemunho abençoado. Nós queremos te convidar a estar conosco, acompanhando em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar, estenda suas mãos pro alto. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Espírito Santo, permaneça em cada coração, não só agora, mas para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.